Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Comissão Permanente de Abertura de Julgamentos de Licitações, decidiu suspender momentaneamente a concorrência do transporte coletivo municipal. A decisão ocorre de recursos apresentados pelas empresas Mogi Mob Rio de Passageiros Limitada, Viação Leme Limitada e ITT Itatiba Transporte Limitada, que manifestaram contra a decisão que definiu no último dia 13 de março a Rápido Sul Maré como vencedora do torneio. Conforme a ata do julgamento da proposta comercial e após a análise e parecer da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, a empresa Rápido Sumaré foi classificada em primeiro lugar, com proposta de tarifa no valor de R$ 44,77. A proposta da empresa ITT foi desclassificada por descumprimento no edital, não apresentou o plano de negócios elaborado de acordo com as diretrizes. As demais propostas apresentadas foram classificadas em segundo e terceiro lugar, em razão do valor da tarifa ofertada. A Mogi Mob Rio, com tarifa de R$ 5,48, e a Aviação Leme com proposta de R$ 5,58. Com a interposição dos recursos, a Prefeitura suspendeu a abertura dos envelopes número 02 da proposta comercial até o julgamento. Em dezembro de 2011, a Rápido Sumaré foi adquirida pelo empresário Belarmino das Ascensão Marta. A empresa atua hoje em diversas regiões do estado de São Paulo, entre elas no transporte urbano de Nova Odessa, Vinhedo, Várzea Paulista e São João da Boa Vista e no transporte escolar de Paulínia. O diretor de Procedimentos e Logística da ASTERP, a Agência Nacional do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 22 de março, abriu uma série de chamamentos públicos visando a substituição de empresas prestadoras do serviço de transporte intermunicipal de passageiros na operação de diferentes linhas no interior de São Paulo. Os motivos diferem de acordo com as linhas e as suas permissionárias. A agência alega que o transporte de passageiros é serviço essencial e não pode ser descontinuado, o que justifica a necessidade de convocar empresas interessadas cadastradas pela ASTEP, que operam no serviço regular de transporte intermunicipal ou serviço de fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar tais linhas em caráter emergencial pelo prazo de 180 dias. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas para o e-mail tc1@astep.sp.gov.br. A transportadora turística Petito Limitada solicitou desistência da permissão para as linhas intermunicipais entre Padrópolis e Barrinha, entre Padrópolis e Sertãozinho. A Danúbio Azul também solicitou desistência da permissão para operar das linhas entre Santa Rita do Passo 4 e Tambaú e entre Santa Rita do Passo 4 e Descalvado. A Aviação Santa Cruz solicitou a revogação da permissão para a linha rodoviária entre Limeira e Arthur Nogueira. Outra pela qual a ASTEP convoca empresas interessadas em assumir a operação é a que faz a linha Botucatu-Piracicaba, via Anhembi. Aviação Itaquari requisitou esta ligação em agosto de 2021, quando assumiu as linhas da empresa permissionária Aviação Piracema de Transporte Limitada. A ASTEP, no entanto, alega que a Aviação Itaquari tem mantido essa linha paralisada, com a justificativa de baixa demanda, o que fez convocar outras empresas interessadas a assumir esse trecho. Por fim, há o caso da Expresso Amarelinho Limitada, que não vem operando a linha suburbana entre Capão Bonito e Buri e por esse motivo deverá ser substituída por outra empresa interessada. Os moradores de Florianópolis terão transporte coletivo gratuito no próximo final de semana, entre os dias 25 e 26 de março de 2023. Decreto do prefeito, publicado nesta terça-feira, dia 21 de março, criou excepcionalmente o fim da faixa cultural que promove o dia de gratuidade global no sistema de transporte coletivo urbano da capital catarinense. O objetivo é permitir a mobilidade da população nas festividades alusivas ao aniversário da cidade, nesta quinta-feira, que comemora 350 anos de idade. O programa Fim de na Faixa, lançamentos nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, prevê a gratuidade aos sábados e domingos, com o objetivo de incentivar ainda mais o uso do transporte coletivo. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, para
Para cada ônibus circulando com capacidade total, são menos 40 veículos na rua. Com o fim do programa, a prefeitura adotou o domingo na faixa, restringindo a gratuidade apenas aos domingos. Entra no 9º dia a greve de ônibus em Teresina nesta quarta-feira. A paralisação começou em 13 de março e ainda não há consenso entre empresas, trabalhadores e prefeitura quanto a reajustes, salários atrasados, cumprimento da convenção coletiva de trabalho e repasse às operadoras. Enquanto isso, passageiros estão com sérias dificuldades para se deslocar, mesmo com cerca de 100 veículos alternativos cadastrados, e alguns trabalhadores dizem que estão há mais de 50 dias sem receber salários. As empresas de ônibus oferecem inicialmente o reajuste de 6% nos salários, de 20% no vale alimentação e 33% no plano de saúde, o que foi rejeitado pelos trabalhadores. Além disso, durante a pandemia de Covid-19, que teve queda no número de passageiros, foram reduzidos os valores de benefícios, que ainda não foram retomados. O auxílio alimentação, por exemplo, foi reduzido de R$ 611 para R$ 170. Também houve diminuição na frota circulante. Em 2010, eram 430 ônibus e atualmente são 160. A prefeitura determinou que a quantidade fosse ampliada para 225, o que não foi cumprido. O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí determinou que durante os horários de pico, 100% da frota esteja em circulação e nos demais horários, 80% dos veículos operem na cidade. A determinação foi assinada pelo desembargador Tércio da Silva Torres, após a ação ajuizada do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina. A decisão prevê multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A Prefeitura de Teresina informou no dia 16 de março que faria repasse de R$ 1,5 milhão para que as empresas façam os pagamentos atrasados. As viações querem R$ 3,3 milhões. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transportes Rodoviários, as 5 empresas que prestam serviço de transporte coletivo no município atrasaram desde fevereiro os pagamentos de salário dos trabalhadores. A decisão do repasse veio após o TRT-PI determinar que as empresas acertem os pagamentos atrasados e deu prazo de sexta-feira, sob pena de multa diária de R$ 1.000 sobre cada trabalhador em caso de descumprimento da determinação. E, no entanto, apesar das determinações judiciais, nada foi resolvido. Na noite desta terça-feira, dia 21 de março, um ônibus da nova frota do BRT Rio foi alvo de vandalismo. Uma pessoa atirou uma pedra no coletivo quando ele passava na estação Colônia. O BRT seguia pelo corredor Transolímpica no sentido Vila Militar. A janela do espaço reservado para cadeirantes foi atingida pela pedra e o vidro foi totalmente destruído. De acordo com a Mob Rio, ninguém ficou ferido. O ato de vandalismo gerou um prejuízo de R$ 4.000, valor estimado do conserto. Além disso, o veículo ficará fora de operação enquanto o serviço não for finalizado. Só entre os meses de janeiro e fevereiro, mais de 1.000 veículos foram vandalizados, o que gerou prejuízo de R$ 450 mil por mês. No primeiro mês deste ano, foram registrados 580 atos de vandalismo na nova frota do BRT. Em fevereiro, o número de casos foi de 680. Empresários de ônibus e representantes das companhias de transporte da capital paulista se reuniram nesta terça-feira na sede da fabricante Eletra em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, para tirarem dúvidas e conhecerem melhor alguns dos modelos de coletivos elétricos que serão colocados nas linhas municipais de São Paulo. Em primeira mão, desde o dia 17 de outubro de 2022, por meio de uma circular SP Trans, gerenciadora do sistema da cidade de São Paulo, não podem mais ser comprados ônibus movidos a diesel para linhas municipais, com exceção de micro-ônibus e ônibus midi, que ainda possuem poucos modelos disponíveis no mercado brasileiro. No evento foram perfilados os tipos de ônibus que vão circular na cidade de São Paulo, padrões de 2 eixos e de 15 metros com 3 eixos, cada um representando uma área operacional da cidade com os nomes das empresas de transportes letreiro frontal. Os veículos são verdes, cor inicial da frota elétrica, com a ilustração de um fio de tomada formando um S. Cada ilustração dessa recebe a cor da área operacional, que também é destacada por uma faixa sob para-brisa.
Segundo a SP Trans, as empresas de ônibus da cidade de São Paulo encomendaram até fevereiro de 2023 2.152 coletivos elétricos para o Sistema Municipal de Linhas. Deste total, 1.480 unidades estão previstas para serem entregues ainda neste ano de 2023, mas o mercado teme ainda a falta de insumos de semicondutores na indústria automotiva e em todo o mundo. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um homem morreu atropelado por um ônibus urbano da capital paulista na tarde desta segunda-feira, dia 20 de março. O caso ocorreu na rua Demazito, proximidade da estrada Canal de Cocaia, no Parque Residencial Cocaia, na região do Grajaú, na zona sul da cidade. Segundo testemunhas, o senhor foi atingido enquanto tentava atravessar a rua. As testemunhas ainda disseram que ele estava na faixa de pedestre. A Polícia Civil vai investigar as causas. O socorro foi chamado, mas constatado o óbito no local. O ônibus da empresa Transwolf Transportes e Turismo Limitada fazia a linha 6726/10, terminal Grajaú, Jardim Gaivotas. Pelo tipo de linha e modelo, o ônibus não possui crobador. A SP Trans, gerenciadora do sistema de transporte de ônibus, e a Transwolf, responsável pelo veículo, foram procurados pelo Diário do Transporte. A SP Trans disse que determinou que a Transwolf que preste o apoio necessário à família da vítima. A SP Trans informa que determinou a concessionária Transwolf que preste apoio necessário à família da vítima. O programa de redução de acidentes em transportes está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 66003, que ocorreu às 5 horas e 40 minutos da tarde, na rua Demazito, estrada Canal do Cocaia, no Parque Residencial Cocaia, na Zona Sul. As linhas que operam no local estão sendo desviadas pelas ruas próximas. A Transwolf disse que afastou o motorista. A Transwolf lamenta muito a morte do pedestre e está à disposição para esclarecimentos e aguarda o resultado da perícia que analisa o ocorrido. O motorista está temporariamente afastado até que esclareçam os fatos. De acordo com a SSP, Secretaria de Segurança Pública, o homem tinha 68 anos e o motorista 61 anos. O condutor disse que não percebeu que atingiu o idoso. O exame para verificar o consumo de álcool pelo motorista deu negativo. Somente neste ano foram 20 acidentes entre atropelamentos e no desembarque na capital e Grande São Paulo. Na noite deste último domingo, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem a um ônibus de transporte de passageiros, constatando que o veículo realizava transporte clandestino entre a cidade de São Luís, no Maranhão, e Sinop, no Mato Grosso. Durante a fiscalização, além da irregularidade documental em relação ao serviço que o veículo prestava, os policiais observaram que o coletivo não possuía limpador de para-brisa. Após ser autuado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ônibus foi removido ao pátio e retirado de circulação. De acordo com o governo federal, este é uma situação que ilustra as precárias condições oferecidas pelos operadores do transporte clandestino de passageiros. Vale ressaltar que optar pelo transporte clandestino pode trazer uma falsa economia, já que o mesmo representa um grande risco para os passageiros e terceiros que trafegam pelas rodovias. Na noite desta segunda-feira, um carro fez uma conversão proibida e colidiu com um BRT da linha 42, Manassés-Galeão. O acidente ocorreu na Penha, próximo à estação Pastor José Santos, sentido Fundão, no corredor Transcarioca. O motorista do veículo de passeio teve ferimentos leves e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Getúlio Vargas. Com a batida, o para-choque, o farol e a lanterna lateral do BRT foram danificados. Também será preciso fazer a recuperação da coluna e da chapa. De acordo com a Mob Rio, o prejuízo chega a R$10 mil. O ônibus também ficará fora de circulação enquanto estiver em manutenção. Só neste ano já foram registrados 36 colisões nos corredores do BRT provocadas por condutores de veículos de passeio e motociclistas. 23 desses acidentes foram resultado de conversão proibida. Um ônibus da Reunidas Caçador saiu da pista deixando 2 feridos na manhã desta segunda-feira. O coletivo de prefixo 26231 fazia a linha São Miguel do Oeste Joinville, quando no quilômetro 16 da rodovia SC 418 o veículo saiu da pista. O acidente ocorreu na Serra Dona Francisca, como informa a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. O ônibus seguia com 16 passageiros. 2 pessoas ficaram feridas e uma passageira que seguia viagem em cinto precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal São José. A empresa de ônibus informa que outro coletivo foi encaminhado ao local para que seus clientes pudessem viajar até o destino final.
Um ônibus rodoviário que seguia pela rodovia MA-122 acabou sendo arrastado por uma correnteza. A rodovia ficou completamente alagada devido às chuvas intensas que atingiram a região nas últimas horas. O acidente ocorreu entre as cidades de Lima Campos e Pedreira, no interior do Maranhão, quando o motorista tentou atravessar a pista alagada. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o ônibus quase tombando, sendo arrastado pela água, e algumas pessoas deixando o coletivo. A linha que o ônibus fazia e o nome da empresa não foi informada. Apesar do susto, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros do Maranhão ainda não se manifestou sobre a ocorrência. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na manhã desta segunda-feira um motorista de ônibus embriagado. A ação de fiscalização ocorreu por volta das 7h30 da manhã na BR-116, no município de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul. Ao verificar uma colisão transversal na BR-116, foi feito o teste de bafômetro, que apresentou índice de 1 mg por litro. O valor apresentado é quase 3 vezes superior ao necessário para configurar o crime de trânsito. O coletivo bateu em um Trailblazer de Caxias do Sul, que trafegava no sentido Vacaria-Lages. O condutor da caminhonete e os ocupantes do ônibus não tiveram ferimentos. O motorista do ônibus, de 41 anos, natural de Charrua, não possuía carteira de habilitação. Ele foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à Polícia Civil em Vacaria. O ônibus foi recolhido ao depósito credenciado por estar com licenciamento vencido desde 2017. O coletivo segue também em mau estado de conservação dos pneus e do sistema de freios. Um intenso tiroteio na noite desta última terça-feira deixa 3 pessoas feridas após o coletivo da Caprichosa Auto Ônibus ser atingido por disparos. O coletivo fazia a linha 905 Bom Sucesso Irajá, que teve os vidros quebrados devido às balas, quando trafegava por Braz de Pina, na zona norte do Rio. Uma passageira identificada como Rayane Milagres, de 27 anos, precisou ser internada. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na Avenida Arapogi, no cruzamento da Rua Pindaí, nas proximidades da favela Cinco Bocas, por volta das 11 horas da noite. Moradores da região relataram nas redes sociais que a favela é dominada por traficantes do Terceiro Comando Puro, se confrontaram com os bandidos de uma facção rival. O coletivo passou no momento que houve a troca de tiros entre os traficantes que brigam pelo domínio da região. Um outro passageiro e um motorista do ônibus ficaram feridos por estilhaços dos vidros. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade hospitalar informou que Rayane, a única pessoa que precisou ser internada, tem quadro de saúde estável. Um grave acidente entre um ônibus da Arte Turismo e uma carreta deixou ao menos 8 feridos na BR-251 em Montes Claros, no norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o coletivo seguia transportando 31 passageiros, sendo 29 adultos e 2 crianças. A colisão ocorreu, segundo a corporação, na tarde desta última terça-feira, chamando a atenção de quem passava pelo local. A Polícia Rodoviária Federal informa que a carreta seguia parada na fila durante um congestionamento que foi provocado por outro acidente. Alguns passageiros apresentaram ferimentos leves e foram atendidos ainda no local por equipes do SAMU. O condutor da carreta também foi avaliado pela equipe médica. Um ônibus escolar do município de Buritirama, no interior da Bahia, sofreu um acidente na manhã desta última terça-feira. De acordo com relatos dos estudantes, as péssimas condições de manutenção do coletivo provou o acidente, após a borracha que amarrava a direção se romper. O motorista do coletivo, muito habilidoso, evitou que o ônibus colidisse em um poste de energia, o que poderia provocar feridos. A Secretaria de Educação da cidade afirmou que está abrindo um processo de apuração para que as devidas providências sejam tomadas e que o incidente não venha a se repetir. Um homem de 51 anos que não teve sua identidade revelada acabou apreendido na manhã desta última terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, ele é acusado pela prática de importunação sexual dentro de um ônibus. A vítima era uma adolescente de 14 anos que, ao perceber o ato violento, pediu ajuda quando o coletivo chegou à estação Floresta. Ainda segundo a corporação, testemunhas afirmaram que o homem teria feito fotos da jovem. O mesmo teve o telefone apreendido. Ele possui antecedentes criminais por tráfico
tráfico de entorpecentes e homicídio doloso. O homem foi encaminhado até a Polícia Civil para registro da ocorrência, mas ele foi liberado após prestar esclarecimentos. Um micro-ônibus e um veículo de passeio foram incendiados na madrugada desta quarta-feira em Guaretama. A cidade litoral sul do Rio Grande do Norte foi alvo de bandidos que realizaram ações no 9º dia de ataques do estado. De acordo com a InterTV, à noite, houve ataques em Natal e demais cidades na região metropolitana e do interior. Desde o dia 14 de março, ao menos 292 ataques foram confirmados pelo governo na última segunda-feira. O governo do Rio Grande do Norte informou que mais de 50 cidades foram atingidas e 150 pessoas foram presas. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da aviação Real Maia deixa um ferido na manhã desta última terça-feira. De acordo com a Polícia Militar do Pará, o acidente ocorreu na BR-155 no município de Sapucaia, no sul do Pará. A corporação informa ainda que não houve feridos no coletivo. O condutor do carro teve lesões e fraturou uma das pernas. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. A dinâmica do acidente ainda não foi informada pelas autoridades. A Mercedes-Benz vai suspender parcialmente a produção de ônibus, caminhões e motores na planta de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. As férias coletivas serão de 3 de abril de 2023 a 2 de maio de 2023 por 300 trabalhadores de um dos turnos. O motivo, segundo o comunicado da montadora, é a falta de componentes da produção, ainda consequência da crise gerada pela pandemia de Covid-19. A Mercedes-Benz é a maior produtora de ônibus e caminhões do país. Além disso, é esperada uma queda na venda de veículos comerciais pesados por causa da entrada dos novos padrões de redução de poluentes de motores com base nas normas Euro 6. Os modelos são mais caros e os frotistas anteciparam no ano passado as compras que fariam em 2023. Volkswagen, GM, Stellantis e Hyundai também anunciaram paralisação pelo mesmo motivo no estado de São Paulo. Na noite desta segunda-feira, o presidente do Sinmetro, Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, Mário Kleber, informou que a categoria aceitou a proposta de reajuste de 5% nos salários dos benefícios. Os trabalhadores estavam há 100 dias em campanha salarial após uma reunião com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e representantes da Cienfra, Secretaria de Infraestrutura. O acordo foi firmado. Com isso, os ônibus que atendem a região metropolitana de Salvador vão circular normalmente nesta terça-feira, dia 21. Além dos reajustes, o acordo também conseguiu a aprovação do PSE das empresas, que vai realizar o pagamento de mais de 500 trabalhadores que estavam sem receber suas rescisões. A suspensão da greve foi anunciada pelo presidente do Sindimetro nas redes sociais. Em portaria publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas de Passageiros, da ANTT, voltou a aplicar a medida cautelar de suspensão de todas as linhas da Januária Transportes e Turismo Limitada. Trata-se da portaria número 33, que decidiu novamente pela suspensão até a decisão de mérito do processo administrativo ordinário, ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Apenas uma linha se manterá ativa, sendo ela a Cabeceiras, Goiás, a Brasília do Distrito Federal via Planaltina, prefixo 12037300. Os direitos dos passageiros deverão ser assegurados pela transportadora, principalmente a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada às custas da transportadora. A ANTT já havia tomado a decisão de suspender todas as linhas da Januária pela portaria número SUFIS número 216 em 2 de fevereiro de 2023. Esta medida foi revogada no dia pela portaria número 32, publicada no Diário 1º de março. Com a nova decisão desta terça-feira, esta portaria fica revogada, voltando a valer a penalidade aplicada contra a empresa. A Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta segunda-feira uma proposta que pretende liberar o transporte de animais domésticos em ônibus, estações tubo e terminais da cidade. Com essa aprovação, a proposta poderá ser incluída na pauta do plenário. De acordo com o relator Alexandre Leprevost,
O projeto de lei atende uma necessidade de acessibilidade de pessoas que são auxiliadas por cão-guia e também permite que animais domésticos de estimação sejam transportados, desde que atendam às normas específicas de segurança e higiene. O texto da proposta prevê que cães das raças tipificadas como violentas, animais que causam desconforto ou comprometam a segurança dos usuários e que a posse seja proibida pela legislação ambiental não poderão ter acesso ao transporte público. Também está descrito no projeto as regras para as caixas de transporte e os horários em que os animais poderão ser levados nos coletivos. Caso a lei seja aprovada, sancionada, passará a valer 60 dias após a publicação no Diário Oficial do município. Os ônibus intermunicipais comuns da Next Mobilidade no ABC Paulista começaram a receber adesivos indicadores de pontos cegos na lataria. Pontos cegos são parte dos ônibus que não são bem visualizadas pelo motorista pelo fato de este tipo de veículo ser muito grande. Os adesivos estão sendo afixados nesta área do ônibus com um alerta: atenção, ponto cego, o motorista pode não estar vendo você. Em forma circular e na cor amarela. Os adesivos ainda têm uma imagem de um olho cortada, indicando justamente a visualização prejudicada pelo motorista. De acordo com a empresa, a implantação está sendo gradual. No corredor ABD de ônibus e trolleybus, os coletivos já possuem indicador nas partes da lataria para aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas. Sempre que possível, e nem sempre é possível, a permanência nas proximidades dessas áreas demarcadas deve ser evitada. Ainda segundo a empresa, não se trata de responsabilizar os passageiros, pedestres e ciclistas pelos acidentes, mas se trata de um recurso a mais para a segurança. Treinamentos constantes de motoristas e demais operadores, manutenção em dia e o pleno funcionamento de equipamentos de segurança, como o anjo da guarda, dispositivo que impede a movimentação dos ônibus, são fundamentais e insubstituíveis, mas os adesivos servem para alertar, para que todos ajudem a fazer um transporte mais seguro. Na Grande São Paulo, adesivos semelhantes podem ser encontrados, por exemplo, em todos os ônibus municipais da capital paulista e é obrigatório nos municipais de Diadema e de Guarulhos, entre outros. Os pontos cegos em ônibus variam de acordo com os modelos, mas em geral ficam nos seguintes locais: da porta da frente até a porta traseira do ônibus, na parte de baixo, do lado oposto da janela do motorista, logo atrás do ônibus, na frente, na parte de baixo, perto dos retrovisores e entre a roda traseira e a porta traseira. Sempre que possível, pedestres, ciclistas e motociclistas devem evitar permanecer muito tempo nestes pontos. O motorista de ônibus ou de caminhão deve zelar pela segurança dos menores, mas as ações em prol de um trânsito mais seguro é dever de todos. As operações dos ônibus de Natal seguem com restrições uma semana após o início dos ataques criminosos realizados na capital e região metropolitana. Na última madrugada, uma garagem de ônibus foi incendiada em Canguaratema, cidade localizada a 70 km de Natal. Nesta quarta-feira, dia 22 de março, cerca de 58% da frota de ônibus de Natal está em operação. São 234 veículos em circulação e 50 linhas ativadas. Os veículos que circulam na capital seguem com operação limitada de horários, atendendo a população das 5 horas e 15 minutos da manhã às 7 horas da noite. Já o transporte intermunicipal da região metropolitana circula com 80% da frota total, entre as 5 horas e 30 minutos da manhã às 8 horas da noite. Os trens urbanos ainda operam em horário emergencial, como nesta terça. As 12 viagens diárias são realizadas entre as 6 horas e 24 minutos da manhã às 5 horas da tarde. 6 viagens seguem para o ramal norte e 6 viagens são para o ramal sul. A operação do transporte público de amanhã ainda será definida. No mês do consumidor, o passageiro ganha com promoções em preços de passagens do transporte rodoviário. As altas tarifas do transporte aéreo nos últimos meses têm contribuído para manter o mercado aquecido, o que soma à ocorrência de muitos feriados prolongados. Graças a esses dois fatores, as empresas rodoviárias regulares estão investindo em suas operações, aumentando os benefícios para os passageiros durante o mês do consumidor. A campanha do mês do consumidor nas empresas rodoviárias acontece até o dia 31 de março. O Grupo Guanabara, que reúne as empresas Útil, Sampaio, Brisa, Real Expresso e Rápido
Expresso Guanabara e Rápido Federal modernizou sua frota, atendendo a mais de 2.000 linhas rodoviárias no país. O grupo lançou bilhetes com tarifas a partir de, olha só, R$ 9,90. Para unificar suas marcas em torno do nome Guanabara, o grupo fez o lançamento da nova identidade padronizada e da campanha de nacionalização da nova marca. Com a participação do cantor Wesley Safadão, lançou o hit Pega o Guanabara e Vem, que bombou nas plataformas de streaming e figura entre os clipes mais ouvidos do YouTube em 2023. Mas não foi apenas na nova identidade visual que a Guanabara investiu. A aviação aplicou mais de 320 milhões de reais com a aquisição de 229 veículos em 2022 a 2023. Os novos ônibus atendem aos viajantes das principais linhas que interligam as cidades do Sudeste, Nordeste e do Centro-Oeste do país. Os veículos fabricados pela Mercedes-Benz são todos double-decker, de 2 andares, sobre os quais são montados carroceria geração 8 da Marco Polo Paradiso 1800, uma configuração entrada em tecnologia em motorização e carroceria. Com faróis Full LED, tomadas USB, Wi-Fi grátis, geladeiras e opções de categorias executivas, os novos carros são de categoria semileito, leito e leito total. A diretora de marketing da Guanabara, Letícia Pinesti, ressalta que as empresas do grupo atuam no mercado há mais de 30 anos, apostado em serviços diferenciados para promover mais conforto e segurança aos passageiros. Dentre as novidades, lançou reduções de tarifas de até 70% em bilhetes adquiridos com até 10 dias de antecedência. A empresa de tecnologia Jeeps tem atuado para atrair os passageiros para o ônibus rodoviário regular. Uma parceria firmada com a Guanabara passou a oferecer por meio de seu aplicativo passagens em linhas operadas em diversos trechos do grupo. O diretor da Jeeps no Brasil, Rodrigo Dalberi, explica que a ideia é participar dessa iniciativa do grupo e oferecer bilhetes a partir de R$ 9,90, aliado às vantagens ao cliente como o acesso a recursos exclusivos, suporte 24 horas nos 7 dias por semana e acesso às salas VIP do Grupo Guanabara, nos terminais de embarque, e o que difere de outros aplicativos de mobilidade no mercado. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.